Nós estamos na terça-feira, na oitava de Pentecostes, e a epístola é extraída do Atos dos Apóstolos, e nos diz: naqueles dias os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido dizer que a Samaria tinha recebido a palavra de Deus, mandaram-lhes lá Pedro e João. Uma vez chegados, rezaram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, visto que ainda não tinham descido sobre nenhum deles, pois somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Impuseram-lhe as mãos, e então receberam logo o Espírito Santo. O Santo Evangelho é segundo São João, e nos diz: naquele tempo disse Jesus aos fariseus: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas o assalta por outra parte, é ladrão e salteador. O pastor das ovelhas é o que entra pela porta. O porteiro vem abrir, e as ovelhas escutam a sua voz. Chama as suas ovelhas cada uma pelo seu nome e tira-as para fora. Depois de as ter feito sair, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Não seguem o estranho, ao contrário, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta alegoria, mas eles não compreenderam o que lhes pretendia dizer. Jesus, portanto, voltou a dirigir-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que me precederam são ladrões e salteadores, e as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que eles tenham a vida e a tenham em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós estamos nesta oitava de Pentecostes. Hoje é o terceiro dia desta oitava e ela tem uma missa própria de cada dia. No rito tradicional, são poucas, durante o ano, poucas as ocasiões que nós temos uma missa para cada dia própria, não? Isso nós temos em todos os dias da Quaresma e agora na oitava de Pentecostes. Depois em outras datas, outros dias da semana como têmporas e outras ocasiões também. Mas, assim, essa sequência, como uma semana inteira, são poucas vezes, ou um tempo litúrgico inteiro com missas próprias. Normalmente se celebra a missa do domingo nos dias chamados da féria, não? Ou, dependendo do dia litúrgico, das rubricas, se permite que o padre escolha, inclusive, alguma missa chamada votiva, se for o caso. Hoje vamos considerar, já que estamos nessa semana celebrando a festa do Divino Espírito Santo, então vamos considerar novamente hoje esta ação maléfica, não, em que o homem liberal é capaz. Tínhamos, na ocasião, ontem, segunda-feira de Pentecostes, não falamos desta proeza que o homem liberal católico do nosso século é capaz de tentar conciliar a luz com as trevas. Mas vamos considerar hoje um outro aspecto, que é uma tentativa dessa conciliação. Antes de chegar a explicar esta conciliação, uma consideração prévia. Tudo que envolve a devoção ao Espírito Santo é justamente essa razão pela qual eu aproveito a aportar o que lhes direi nesse dia. Toda a devoção atual, moderna, ao Espírito Santo está assim envolvida em muitas coisas de extravagância. O que vamos chamar de extravagantes? Extravagantes, no sentido piedoso, vamos qualificar essas orações superpoderosas. Não. É muito comum entre os católicos, por 1000 razões, mas a principal é por falta de fé e instrução, ignorância e falta de confiança em Deus.
resumindo as coisas. Que façam suas novenas, que rezam seus terços, que tenham suas imagens, acendam suas velas, visite o santuário de Aparecida, de Nossa Senhora de Nazaré lá no norte, do Juazeiro do Padre Cícero lá no Nordeste, e o Bom Jesus da Lapa também no Nordeste, na Bahia, e vai, não sei, para o santuário do que for, do santo, do que for, que ponha lá suas velas, que caminhe de joelhos, que faça tudo o que se pode fazer. Eu não estou condenando e nem criticando essas práticas, pelo contrário, são práticas, quando feitas com espírito de devoção, são práticas riquíssimas para expiar pecados, obter graças e muitas outras coisas. Mas quando vão fazer tudo isso ou alguma dessas coisas para um fim determinado, por exemplo, para obter a saúde de um ente querido que está muito debilitado, então o que faz? Faz tudo isso, essas coisas, e quando vê que não funcionaram, entre aspas, não é que não funcionaram, mas as pessoas veem estas práticas como se fosse uma bruxaria, não? Você acende uma vela, reza 3 Ave Marias e bum, acabou o seu problema. Então, eles pensando deste modo por ignorância ou por superstição, então veem que as coisas continuam iguais ou piores que antes. Então, o católico comum e corrente, o que ele vai fazer? Ele vai apelar por um espiritismo. É a carta na manga, certo? Então, ele vai lá pegar uma água filtrada e energizada com a luz azul do Centro Espírita de Allan Kardec, vai beber, vai passar no ente querido. Aí, quando ele vê que aquilo não serviu de nada, tem o plano C, centro de Umbanda, terreiro, não? Aí vai lá, leva pro preto velho não sei da onde, pega umas ervas da Jurema, sei lá de quem, faz umas defumações sinistras e supostamente se melhorou, foi graças ao trabalho do espírito, sei lá, do Pena Branca. E aí tá bem, e volta a ser católico como se nada tivesse acontecido de sua grave apostasia em realidade, não? Perfeito, continua sendo católico, acha que é, não? E esta é a triste e lamentável situação de quase todos os católicos do nosso país. Mas, sem ir para esse extremo, tem a outra parte, que vamos ver que se tocam e que se dão os braços em definitiva, porque um vai para a esquerda, outro vai para a direita, mas no final das contas se encontram. É o católico que não vai ao centro espírita, porque sabe que isso não é de Deus, que não vai lá fazer uma consulta para os espíritos lá do Umbanda, do Candomblé, porque sabe que aquilo não é de Deus. Não, por favor, eu sou católico, dirá o sujeito. Então faz as suas novenas, reza os seus terços, acende suas velas, faz suas promessas, tudo isso. Vê que não funciona, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma oração poderosa. São aquelas orações extravagantes, sim, que façam correntes, não. Tem muitas devoções que hoje estão infectadas desse espírito mágico, supersticioso, que isso, eu não estou condenando as orações, mas esse espírito não é de Deus. Na nossa fé católica não existe a oração que faça Deus mudar a sua vontade, hein? Não existe. Se os senhores encontrarem essa oração realmente é falsa. Nós temos que fazer nossas orações com grande espírito de resignação à vontade de Deus, mas já que Ele nos mandou pedir, devemos pedir. Mas então, vamos pedir as orações extravagantes. E eu vou lhes dar um exemplo. Talvez os senhores pensem que eu estou aqui apontando como alvo, mas é o alvo, de certo modo, por causa da Semana de Pentecostes, todo mundo lembra da renovação carismática, não? Mas vamos pegar os livros chamados Orações de Poder. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5. Por quê? Quanto mais oração, mais poder. E as pessoas vão lá rezar a oração do sangue de Nosso Senhor, que é capaz de livrar, 30 mil almas do purgatório. E vão rezar aquilo. E vão pedir para as 30 mil almas que saiu por uma oração que dura sei lá o quê, rezada com puro interesse e ambição espiritual,
e vão suplicar e vão querer o quê? Sai do cativeiro do purgatório para entrar no cativeiro da chantagem do libertador delas, que foi a alma que rezou a oração prodigiosíssima, e vai implorar por essas almas que, graças à sua oração, saiu do purgatório, que lhe faça o seu ente querido ter saúde. Isso não existe, hein? Esta prática de piedade é a pura impiedade. Entre nós católicos não existe essas coisas. Depois vão fazer a oração, não sei, de Nossa Senhora, não sei do que é capaz de curar até os doentes que já morreram, não, em passados. Pois essas coisas não existem. E isso piora quando em nossas casas tem alguma ação ou da nossa imaginação, que também pode ser, ou uma coisa preternatural, o diabo, um espírito maligno das trevas que está infernizando a casa de alguém, com vultos, com vozes, com ruídos estranhos. Isso pode acontecer. Então as pessoas vão fazer o quê? Vão ir lá chamar a Secretaria Rafael para fazer uma oração poderosíssima para libertar a sua casa. Nem o padre tem o poder que a Secretaria Rafael tem. Incrível, não? Impressionante. Ele pode fazer Jesus, Nosso Senhor, descer dos céus para estar no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, mas não tem poder de tirar um vulto, um som estranho, um ruído sinistro que tem em casa. É uma coisa realmente muito estranha. Mas estas almas vão apelar a essas coisas, e se elas alcançarem, agora a forma dessa classe de pessoas que dentro do limite católico alcançarem graças com essas orações extravagantes, então elas vão ficar com esse espírito e vão desprezar ou desconsiderar ou cair no desuso as práticas de sempre. Por quê? Porque elas almejam que orações que tenham poder. Então é a oração de exorcismo, é a oração de quebra de maldição, é a oração de não sei o que, entendeu? Esta é a oração poderosa, dirão estes. Então, o que é isso? Tanto nestes que usam coisas supostamente católicas, vão ver que isso não é católico, isso nunca existiu, hein, entre nós. Agora, tanto aqueles outros que são mais numerosos católicos, que vão apelar para o centro espírita, para o terreiro de Umbanda, o que for, então eles têm o mesmo problema. O grave problema que infectou a cristandade, não vamos falar do nosso país, é a ignorância religiosa. Por outro lado, o grave problema desse espírito maligno do demônio, que é o espírito profanador. Assim como aquele católico que está lá batizado, com seu santo rosário devoto, rezado, com as suas velas acesas para o seu anjo da guarda, para os seus santos de verdade, não tem o seu altarzinho católico, ele está lá prostrado nos pés do preto velho com o espírito do diabo, sim? O que ele está fazendo? O diabo está calcando o seu altar, está cuspindo nas suas velas, está realmente urinando no seu altar de devoção da sua casa e na nossa sacrossanta religião. E está fazendo isso por quem? Por sua apostasia. Você está sendo nada mais que um instrumento para que o demônio dê as suas gargalhadas da nossa religião. Por quê? Por sua falta de fé. Toda vez que você abriu o seu horóscopo, toda vez que você consultou lá o seu signo, não sei do que, a sua cor da sorte, a vela da cor do seu anjo da guarda, o nome do seu anjo da guarda, e fez não sei o que, aquela simpatia, aquela oração, pôs aquela arruda de trás da porta, com aquela ferradura, com aqueles não sei o que, com aquele defumador, de não sei para trazer a energia, não sei que energia. Você está sendo um instrumento do diabo para que ele possa pisar na prática da piedade católica. E na sua prática apóstata, você está dizendo que as coisas de Deus não servem. Que tem algo muito mais poderoso do que as coisas de Deus, que são que as coisas do diabo. É isso que acontece em definitiva. Agora, o outro católico que não fez isso daí, mas no limite católico, aparentemente católico. Vou dizer aparentemente porque essas práticas, mesmo que estejam nomes de santos, com nomes de orações católicas, não são católicas com esse espírito, não pertence à nossa fé.
de colocar Deus contra a parede em nome dele e fazer que todas as coisas mudem no passo de mágica. Isso não existe na fé católica. Isso é próprio do protestantismo. São os evangélicos que rezam assim, que põem Deus Pai contra a parede, assim com a mão no pescoço dele e dizem, ó, em nome de seu filho eu lhe ordeno que me dê tal coisa. Isso não é católico. Isso é protestante. Isso é irreverência, isso é atrevimento, prepotência, soberba de espírito, e é uma oração ofensiva à reverência à majestade de Deus Nosso Senhor. Então, esses que assim fazem, eles também têm um problema de fé, porque Nosso Senhor nunca disse que ia nos ouvir à medida dos nossos gritos e nem da quantidade de coisas rezadas e muito menos das orações quanto mais extravagantes, mais poderosas. Por quê? Porque o poder da oração não está nem na quantidade, nem no como da origem que ela teve de muitos milagres e prodígios, não quer dizer que ela seja mais poderosa, porque muitos desses prodígios são feitos pelo demônio. E também o que dá poder para a oração é certo, a origem divina dela, como nós temos o Pai Nosso, a Ave Maria, depois a origem eclesiástica, as orações que a igreja compôs, são muito mais poderosas do que uma oração que outro fez, porque a igreja faz com a sua devoção. As orações que os santos fizeram, não, compuseram, também são orações poderosas. E a oração que sai da alma devota, que ame a Deus, que tenha confiança em Deus, à medida que essas orações forem feitas com mais devoção, com mais amor a Deus, essas orações terão mais poder. Então, um católico jamais precisará ir nem num terreiro de macumba, nem no centro espírita, que são a mesma coisa, só muda o aparato externo, e nem pegar as orações de poder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei o quanto, para rezar, para se livrar de uma situação ruim. Não precisa. O seu terço é suficiente, muito mais que suficiente. A Santa Missa, os sacramentos também nos preservam dos males. E assim nós temos que ter uma grande confiança e não cair neste erro, porque acabamos sendo instrumentos do espírito das trevas. É muito belo ver que antigamente, quando as pessoas tinham fé, essas coisas esse espírito católico blindava as almas contra esta tentação. Sempre o homem foi tentado a buscar um efeito mágico nas coisas. Mas eu lhes dou um exemplo. A novena ao glorioso São Roque, que há pouco tempo foi rezada, não por nós e por todos os senhores, é uma novena do século XIX, metade do século XIX. E aqui ela vai dizer o quê? Não intentamos, Senhor, por meio desta novena e repetidas súplicas, contrariar temerária e sacrilegalmente os decretos da vossa divina providência a nosso respeito, mas tão somente mostrar que, como filhos da Santa Igreja Católica, confiamos nas vossas promessas e no valimento que concedeis a intercessão dos santos, que vos dignais destinar para nossos especiais advogados em nossas enfermidades, perigos e trabalhos desta vida. E segue dizendo a novena: submetemos, Senhor, inteiramente a nossa vontade, saúde e vida à vossa vontade suprema, propondo-nos unicamente, por meio deste santo exercício, aplacar a vossa divina justiça, devidamente persuadidos de que nossos pecados são a principal causa dos rigores da vossa justiça contra nós, das moléstias e calamidades que sofremos nesse mundo. Queremos, Deus clemente, implorar a vossa misericórdia, como nos permitis e ordenais. Queremos expiar as culpas com que temos ofendido, para que, livres do terror dos castigos e das contagiosas moléstias e das demais calamidades, melhor possamos amar-vos e servir-vos. Porém, nós, réus perante vós, recorremos à intercessão do bem-aventurado, aí vai citar São Roque, por vossa misericórdia e providência, designado ser o protetor celestial contra as pestes. Pois então, este é o espírito de uma alma católica que quer ser atendida por Deus e que está rezando conforme
espírito de piedade, de devoção. Tanto de um lado como do outro, não, dos católicos que vão apelar milagres e prodígios lá no centro espírita, como aqueles que vão nesses grupos e vão rezar com essas orações, esses livros cheios de orações com extravagância, o que faz mais para estes, não para estes mais carismáticos, o que os influencia mais é justamente neste ambiente que nós vivemos apóstata, não? No Brasil, a apostasia dos católicos para as igrejas evangélicas é exatamente isso, esse negócio. Por isso eu peço, pelo amor de Deus, que os senhores, os que têm esse costume, que acabem de falar essas coisas, porque isso é ofensivo aos ouvidos pios e ao ouvido da divina majestade de Deus, né? Quando alguém vai pedir oração, fala, mas em nome de Jesus ele vai ficar curado. Sim, e aí a pessoa não é curada. E como vai ficar o nome de Nosso Senhor nessa história? Você ordenou em nome de Nosso Senhor para que Deus, que já tinha decretado a sentença de morte desse sujeito, que ele ressuscite. Pois é, mas o Evangelho está escrito. Sim, está escrito nos Evangelhos. Mas os santos têm a grande união com Deus e a amizade com Deus Nosso Senhor, e Nosso Senhor lhes revela um segredo, que aquele fulano vai morrer, mas se eles rezarem, o fulano ressuscita, porque os santos são amigos de Deus. O Senhor é amigo de Deus? Vosso servidor, bem que eu queria, não? Já teria ressuscitado alguns, se é que o Deus permitisse, mas, infelizmente, não é o caso, hein? Temos que nos colocar no nosso lugar, hein? Nós não somos São Vicente Ferreira, nós não somos São Pedro e nem São Paulo, hein? E é assim que nós não podemos fazer o que eles fizeram sem ser o que eles foram. É muito simples isso. E aí o protestante quer sim por o extravagante, porque não tem vida sobrenatural, então é a força do grito e da extravagância que ele vai tentar seduzir as almas que querem. Quem não quer um milagre? Quem não quer uma solução fácil? De fazer, não sei, 7 sextas-feiras lá na Igreja Universal e depois ter dinheiro, o amor, prosperidade, saúde, tudo muito bem. Quem não quer uma coisa dessa? Isso daí quem promete é o Exu Caveira também lá no terreiro, em 7, não sei quantas sextas-feiras, você levando uma cachaça para ele. Então, quem não quer uma coisa dessa fácil? Pois então, mas não foi isso que Nosso Senhor prometeu. E quando nós, ou alguns, tem esse péssimo e horrível costume de dizer em nome de Jesus tal coisa. Não estou dizendo que é proibido invocar o nome de Nosso Senhor, mas o nome de Nosso Senhor não vai mudar a vontade do Eterno Pai, e nós não podemos comprometer o nome de Nosso Senhor, porque a gente fala em nome de Jesus ele vai ficar curado e hoje está sepultado. Como fica a honra do nome de Jesus? Falhou? É isso que vamos explicar depois para os outros? Não falhou. Mas é por quê? Porque eu disse do modo errado, no momento errado, porque Nosso Senhor nunca disse que a oração no seu nome ia mudar os decretos da divina providência. E assim, esse espírito, queridos fiéis, esse espírito é o espírito profanador. E esse espírito está no meio do catolicismo por causa do liberalismo. O liberalismo não faz nós enxergarmos o poder de Deus aonde Ele está. Porque o liberal se crê o tal, é o Senhor Supremo, e Ele vai mitigar os rigores das coisas de Deus, e as coisas que Deus não pôs rigor Ele colocará, e Ele vai conservar o que Deus quer destruir, o que Deus quer manter Ele destrói, e assim chega na piedade e fica nessa flexibilidade também. O rosário não vai ter mais poder como tem a oração da quebra de maldições. Aí depois a oração de, sei lá, a Maria passa na frente, é outra oração que é tão poderosa que hoje em dia as pessoas rezam mais essa oração que o Santo Terço. Isso é absurdo, hein? Absurdo. Primeiro que nunca se disse essas coisas para Nossa Senhora passar na frente de lugar nenhum, hein? Nossa Senhora está acima dessas coisas. E quem está acima dessas coisas não vai passar pela frente. Para passar pela frente tem que estar no mesmo nível que nós, hein? Temos que ter cuidado com essas orações que às vezes chegam ao ridículo. Nossa Senhora está lá nos céus, acima de todos os problemas, hein? Acima de todas as dificuldades, acima de todos os caos que nós vivemos. E elas podem sim apertar este mal.
Porque estando de cima ela pode dar uma palmada toda poderosa de graça e espantar esse espírito das trevas? Sim, ela pode fazer isso. Mas eu preciso rezar a oração do sangue, das lágrimas, do Calvário. Não preciso. Com o nosso rosário nós podemos alcançar absolutamente todas as graças e sermos livres de todos os males. Depois nós temos os nossos sacramentais, nós temos a medalha de São Bento, usada com devoção, a medalha milagrosa, usada com devoção, o Santo Escapulário do Carmo, que tem sua importância para nos proteger do mal, dos males, de todos os piores sem remédio, que é do fogo do inferno, e tem as condições, obviamente. Então as pessoas não se valem mais dessas coisas que veio do céu. E as coisas que vieram do céu são muito mais poderosas das que partiram da terra, por pias que tenham sido. E o espírito do mal, que fala pela boca dos bons, vai colocando esta profanação, que acaba sendo uma irreverência coletiva, generalizada, como nós vemos hoje em todas as partes. Tanto na parte modernista, do mais modernista ao mais conservador, liberal, não tão modernista, mas é dos piores, ao tradicionalista, hipertradicionalista, supertradicionalista, que também tem essa tentação, porque essa tentação, como lhes dizia e repito, é uma tentação que todos nós temos, de uma oração que esvazia o purgatório com 3 palavras e que converta os pecadores com 3 suspiros e com um estralar de dedo abre as portas do paraíso. Quem não quer uma coisa dessa? Pois eu vou lhes dizer, isso não existe. Esta oração não existe. Não existe mais poder e não existirá mais poder do que na oração, no Santo Sacrifício da Santa Missa, na oração do Pai Nosso, no Santo Rosário e nos sacramentais. E então, mesmo honrando a Deus com o Santo Sacrifício, mandando-se dizer missas por tais intenções que nós podemos, todas as intenções lícitas, pode-se pedir na Santa Missa, se pode rezar no Santo Rosário, se pode fazer novenas e etc. Mas se Nosso Senhor não deu a graça que nós suspirávamos, que nós almejávamos, o que nós podemos fazer? Qual é a solução? Não existe outra. Resignação à divina vontade de Deus Nosso Senhor. Pelo bem e bom que buscamos pedindo tal qual coisa, Deus Nosso Senhor sabe o que deve dar-nos. Ele diz, pedi, recebereis. E nós devemos pedir. Quem procura, acha. Quem bate, abre. Não, quem pede, recebe. Foi assim que ele nos disse, não é assim? Pois então devemos rezar. E rezar sempre. Mas rezar e submeter os nossos pedidos à divina vontade de Deus Nosso Senhor. Então não adianta colocar o nome de Jesus, não adianta colocar o nome de Maria Santíssima, não adianta fazer promessas chantagiosas, não adianta essas coisas, não. Por quê? Porque isso daí não vai mudar nada, vai mudar a vontade de Deus. E se vamos ao terreiro e fazemos um trabalho, uma oferenda, vamos piorar a situação, aí que não vamos alcançar mesmo. E se nós vamos atrevidamente tentar enforcar o Eterno Pai com o nome de Jesus Nosso Senhor, porque quem pede recebe e muito menos vamos alcançar. Não existe outra coisa que a resignação. A resignação. Tem uma história muito bela, não? Que conta, que aconteceu, não? Contam os espanhóis. Existe uma sagrada imagem mais querida, não? É muito querida e também milagrosa, chamada Nosso Pai, o Senhor da Sentença, que está em Sevilha, e que um senhor foi rezar para que o seu filho se curasse de uma enfermidade, não me lembro qual enfermidade. Então o menino morreu, não? O menino morreu. E esse senhor, espanhol, não do jeito dele, foi a esta imagem de Nosso Senhor e disse assim que, olha, Senhor, nunca mais eu vou vir lhe ver, nunca mais lhe verei aqui, porque eu pedi e o Senhor não se comportou bem ao chamar meu filho para o céu.
nunca mais eu vou. Perfeito. Nunca mais ele foi visitar a imagem de Nosso Senhor, o nosso Pai, Jesus da sentença. Se eu não me engano, é um dos Nosso Senhor Jesus, que nesse Sevilha tem tantos. E aconteceu que anos passados, passaram-se anos, e estas imagens saíram para as missões populares. As missões naquele então foram pregadas e as imagens famosas e milagrosas foram visitar os povos, as casas, asilos, hospitais. E aconteceu que essa imagem estava numa dessas visitas e começa a chover. E como são imagens com roupa de tecido, e são imagens milagrosas, antigas, valiosas também. Então os confrades resolveram buscar uma casa, assim, ao desespero, encontram uma casa com uma boa garagem que daria para entrar a imagem do Nosso Senhor, que deve ter a imagem, a estatura de um homem, tamanho natural. E quando chegam lá, pedem para entrar, deixam, esse homem se depara, é o nosso Pai Jesus da sentença, que estava na sua casa. E aí esse homem se prostra em lágrimas, e vai dizer, porque ele tinha dito, se o Senhor quiser me ver, o Senhor terá que ir à minha casa. Pois é. E é isso mesmo que aconteceu. Passaram-se anos, neste infortúnio aí, imprevisto da chuva, Nosso Senhor foi parar na casa deste atrevido, que tratou Nosso Senhor desse jeito. Então, o que eu quero com esta história? Mostrar que quando é um desespero, mas é um desespero resignado, este homem foi atrevido, sim, mas Deus conhecia porque sabe que é a morte de um filho. Nosso Senhor foi à casa dele e foi o visitar e disse assim, ele entendeu o que Nosso Senhor disse. Nosso Senhor fez o melhor para aquele menino. Se ele tivesse vivido, talvez estaria sofrendo mais, porque muitas vezes, queridos fiéis, o que nós pedimos é cheio de egoísmo, é cheio de conveniências nossas, nós queremos viver por quê? Porque aquela pessoa nos faz bem. Porque se ela nos fizesse mal, nós não pediríamos uma novena para ela viver. É muito simples. Mas às vezes esquecemos que nós vamos fazer mal para essas pessoas, mesmo que nós a amamos muito, porque os nossos amores têm exigências e aquela pessoa está em cama prostrada, agonizando, ela não vai corresponder às nossas exigências e vai ser uma pessoa frustrada em cima da cama, não podendo corresponder ao nosso amor, e depois o nosso amor, que não vem de Nosso Senhor, vem do espírito humano, ele exige demais. Ele se cansa fácil e não vamos cuidar com caridade por anos e anos de uma criança ou de um adulto prostrado em cima da cama, mas nós não queremos que eles morram. Nós queremos que eles vivam, mas como que nós queremos? Que eles vivam bem. Claro que nós não queremos que nossos entes sofram, mas só que nossos cuidados vão prolongar o sofrimento e aí viramos um círculo vicioso. O Eterno Pai sabe de tudo isso. E pensando no bem melhor, Ele vai chamar estas pessoas. Nosso Pai Jesus da sentença chamou o filho desse senhor, mas foi visitá-lo, mesmo nesse atrevimento dele em sua revolta, e foi visitá-lo. Assim, queridos fiéis, se esse senhor tivesse ido a um terreiro de macumba, na Espanha naquele então não tinha, devia ter, mas não tanto, agora tem uma invasão de macumbeiro por causa dos cubanos, mas se ele fosse fazer a água não sei de onde, Allan Kardec, se ele fizesse a oração misteriosa da cura não sei do que, o fim seria o mesmo. Essas coisas não mudam a vontade de Deus. Mas apesar de atrevida, mas esta oração confiada e sincera, atrevida, não é o que nós lamentamos, o atrevimento, mas em todo caso, as suas sinceras queixas a Nosso Senhor, a quem lhe pediu, a quem ele foi lá também se queixar, e Nosso Senhor teve piedade e foi visitar por sua imagem e acabou aquela inimizade dele. E ele entendeu, Nosso Senhor quer visitá-lo, foi à sua casa porque Nosso Senhor quer, Nosso Senhor chama, mas Nosso Senhor quer o que é o nosso bem, o melhor, que não é o que nós buscamos com as nossas orações chantagiosas, com as nossas orações extravagantes, ou com esses recursos do plano B, da simpatia, da macumbinha do bem, como chamam por aí, e todas essas estupidezes. Não. Nosso Senhor sabe cuidar muito bem de nós. E é por esta razão que o espírito das trevas é o profanador e fará com que as almas não enxerguem que na piedade, na oração, no temor, na confiança e na resignação está por detrás de tudo isso
está o que? A mão de Deus que sabe muito bem o que faz. Nos toca pedir e esperar. E se Deus não nos deu, é o bem maior que Ele fez. Foi não dar o que nós não íamos usar bem, ou que usando nós nos incriminaríamos muito mais. Então peçamos a nosso Senhor, nessa terça-feira de Pentecostes, a graça de exorcizar esse espírito maligno, o espírito do atrevimento e da profanação da piedade, em que se levanta, o homem crê que tem o direito de mandar em Deus nos céus e transformar a terra, pois não tem esse direito. O homem tem o dever de amar a Deus e de servi-lo e de esperar em Deus. Nós temos o dever de esperar em Deus e esperar de Deus as graças necessárias, mas nós não temos o dever e nem o direito, nem nada, nenhum título e nenhuma conquista de mandar em Deus Nosso Senhor. E de nem forçar a Deus Nosso Senhor. De nem comprimir Deus Nosso Senhor contra a parede, seja em nome de quem for, inclusive do seu filho, para exigir que ele mude as coisas. E nem assinar com o nome de Jesus o que já foi assinado com seu sangue no decreto da sua divina providência, que está determinado, ele não vai mudar. E assim, tenhamos cuidado. Esse negócio de nome de Jesus e ó glória a Deus é coisa do protestante irreverente, blasfemo, sacrílego e tudo isso. E essas coisas são alheias ao espírito católico. Quando nós rezamos, só para terminar, mas quando nós rezamos na Santa Missa, oração coleta, que é aquelas orações que o padre faz depois de rezar o glória da missa, quando tem glória, senão logo depois a primeira oração. Bom, pois então, todas elas pedem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ver o como. Por exemplo, a oração de hoje. Escutemos. Ó Deus, a de hoje, vamos, terça-feira depois de Pentecostes. Oração coleta. Não nos abandone, Senhor, a proteção do Espírito Santo, que nos purifique os corações e nos defenda de todos os reveses. Aí vai pedir por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, Deus, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por quem nós pedimos para que não nos abandone, Senhor, a proteção do Espírito Santo? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como que a igreja pede. Pede em nome de nosso Senhor, humilde, confiada e de um modo bem simples. Não é gritando em nome de Jesus, isso vai acontecer. Não, eu estou dando uma determinação para que Deus faça o que eu estou mandando a nosso Senhor, mas a igreja não está pedindo. Isso é uma oração. Não nos abandone, Senhor, a proteção do Espírito Santo, que nos purifique os corações e nos defenda de todos os revés, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Isso é um pedido, não uma ordem. Assim que, como filhos da Santa Igreja, aprendamos de nossa Mãe Santíssima, Santa Madre Igreja, a pedir corretamente e esperar devidamente, confiada e pacientemente, e em tudo com muita resignação, e assim não deixar que o espírito profanador, o espírito do atrevimento, nos possua numa real possessão e nos faça calcar, pisar no nosso terço, pisar nas nossas imagens, pisar nas nossas velas bentas, na nossa piedade, pisar nos nossos devocionários e se prostrar aos pés de um preto velho, de uma pombagira, de um Exu ou de um pastor protestante. Isso não. Que Deus nos proteja desta ação maléfica e o Espírito Santo, com a sua luz, dissipe todas essas trevas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.